Ver? Ou você já Tá. começou, né? E eu fiz de Já, novo. porque foi a hora que eu... Eu não acredito. Eu falei, tá, tô pronta, já tô, só deixa eu colocar o meu roteiro aqui, porque eu divido as telas entre você e meu roteiro, pra eu ver sua Eu faço carinha isso também. bonita e meu Ah, roteiro lindo. Mas eu sempre tenho que não tem problema, entrada. acontece. Ai, Eu tinha gente. certeza que você ia falar alguma coisa. Na hora que eu apertei o botão, eu sabia que você abriu a boca. Eu falei, ah, ok, tá tudo bem. E aí, gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Melhor que eu que tô, já comecei fudendo a gravação, gente. Não, isso é porque a gente tá enrolando pra caramba. Faz uma cota que a gente começou já. Que aí a Nath atrasou, aí eu atrasei porque eu fui resolver pepino Não, também. mas a Então, gente não tava enrolando. Nós estávamos falando mal do capitalismo que é, tá oprimindo você no dia de hoje. é verdade. Eu sou sempre oprimida pelo capitalismo. É, É e isso. hoje Eu tava foi. resmungando. Ai, tá certo também. A gente tem que resmungar sobre o capitalismo e as coisas que oprimem a gente. É que tem dia que é triste, né? Tem dia que é difícil ser uma guerreira. Tem dias que a gente só quer reclamar e tá tudo bem também. Tem dia que eu tenho que olhar no espelho e me automotivar, sabe? Força, guerreira, você consegue, Força. vai lá. E aí eu olho e penso, será que eu consigo? E aí eu falo pra eu mesma, você consegue. Eu penso, tá bom, vamos lá. Pior é quando você fala com o espelho faz, ai, chuchu, hoje não dá. É, às vezes eu vou me olhar no espelho e eu já tô assim. Quando Aí você eu vai já sei que é colocar o tipo, cropped e o cropped fala, ai, amiga, hoje "Ai, você tá sozinha. Hoje eu não vou fazer nada por você. hoje ninguém vai reagir aqui nessa casa." Ai, gente, esse é o Patramada Criminal, um podcast de true crime e sobre cultura pop e militâncias e coisas estranhas e entradas, introduções que não fazem sentido e são sempre caóticas. Sim, Eu queria poder dizer que nem sempre é assim, mas como a gente já falou, às vezes é pior. Então, às vezes é pior mesmo. sabe, é isso. É, gente, Mas antes de mais nada, se inscreve aqui, ajuda nós, curte, compartilha e depois de nos curtir, já conta do que você quer reclamar hoje, pra gente ficar no tema. gente que já começa reclamando. Se você não quiser assistir o resto do vídeo, não tem problema. Se você nem gostar de true crime, não tem problema. Reclama aí, reclama porque dá engajamento pra gente. Você tira isso do seu coração, começa a semana mais leve. Eu, por exemplo, vou começar reclamando, gente, que eu tô indo pro dia 25 já dessa garganta podre. Que, A gente tem que fazer a festa de mês-versário do seu pigarro, né? gente, faz. Ah, eu não aguento. Eu tô cada Fazer um dia mais. bolinho, só pra não passar em branco. E Um esse bolinho vírus é assim, ó, eu melhoro da garganta, daí eu fico cansada e começo a espirrar, daí melhora do pulmão, daí começa a tossir de novo, daí volta a garganta, daí a voz vai, a voz volta, a voz vai de novo. E você viu se não é coqueluche? A coqueluche da epidemia de coqueluche aqui da Europa? Não, não é, porque eles fizeram, né, teste de tudo. Eles pegam prova do seu. Eu fiz 2 provas da garganta, fiz um negócio pra ver o nível de infecção no sangue e tudo mais. Então tá tudo bem, gente. Isso daqui é só, vai levar tempo, mas agora pelo menos eu tô conseguindo falar. O que já É é uma verdade. grande melhora. Eu vou fazer. Hoje a gente vai gravar 2 vídeos e daí eu vou esgotar a minha, a minha cota de fala do dia, porque depois de um tempo minha garganta começa a doer. Mas pelo menos eu tô falando, gente. Olha que dádiva do senhor. Yay! Jazz hands. Gente, em vídeos anteriores, nós falamos de crimes de stalkers de celebridades, né? Onde, assim, histórias em que as celebridades eram as vítimas. Mas hoje eu resolvi inverter as coisas e trazer vídeos, né? Começar de uma série de vídeos em que celebridades são os criminosos. Que celebridades cometem Gente, crimes o tempo todo e algumas a gente fica sabendo. E outras a gente simplesmente não fica sabendo, ninguém fala, de vez em quando aparece, mas de uma forma geral, a sociedade passa um pano e a gente nunca nem fica sabendo. nossa, eu amo quando eu descubro que uma pessoa muito famosa e bem-sucedida é totalmente doida. Na, amo é uma palavra forte, mas eu adoro Sim. porque isso já me dá ideia de roteiro. Não, eu amo, assim.
Eu sei que não é um lado bom meu. Eu reconheço que é Ser uma uma. fofoca, né? Porque daí você fala, é fofoca, menina, vou te contar. Daí você vem aqui pros apoiadores e pra galera pra contar Exatamente. fofoca. É, é o lado fofoqueira. E eu acho que também é o lado de, tipo, a gente se dar conta de que todo mundo tá propenso a momentos muito felizes e muito infelizes, inclusive pessoas que parecem intocáveis. Sim, Então pessoas que eu acho que parecem nesses. perfeitas. Isso, então eu acho que nesses momentos é que essas pessoas parecem mais humanas, em que eu consigo me identificar mais com elas. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Ah, eu também. Eu entendo o que você quer falar. Entendo mesmo, porque às vezes é isso mesmo. Às vezes você vê uma pessoa que é perfeita, e daí você vê, ah, não, essa pessoa também é falha, como eu. Não só Entendeu? falha, às vezes quando eu falo, tipo, doida, entre aspas, obviamente, entre muitas aspas, é tipo quando essa pessoa tem inseguranças, paranoias, tretas, noias com as quais eu consigo me identificar. Tipo, eu lembro Uhum, quando eu descobri que a Bella Hadid era cheia dos complexos também. sim. Porque eu sempre olhava de longe e eu ficava sabendo porque ela é super engajada em marcas de, tipo, bebida sem álcool, e uma coisa mais, tipo, saúde mental. Eu olhava, gente, olha essa mina, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é Ela é modelo, perfeita. e ela é tão novinha e ao mesmo tempo ela é tão consciente, ela é ligada às origens dela e tal. E aí eu fui olhando, acho que eu vi um vídeo do Gianluca uma vez, não tem nem tanto tempo, que eu vi que ela tem várias paranoias por causa da mãe dela, né? Que ela tem vários problemas com peso, que A mãe dela é ela. horrorosa. Aquela E mulher aí. é uma terrorista. E ela conta de dias que ela ficava, que, tipo, ela passava o dia inteiro comendo, tipo, pedaço de pepino. Pepino e cenoura, tipo, cortado em. Como se fosse sticks, sabe? Tipo, É, esses sticks. sim, Palito de pepino e de cenoura, assim. sim. Que, tipo. E ela ainda controlava o quanto de pepino e cenoura ela comia, porque ela tinha que ser perfeita que nem a irmã dela. Hum. Então, você fica sabendo de uns detalhes assim, você se sente. Tipo, primeiro eu pensei, nossa, olha essa mina que, tipo, já nasceu com todo o dinheiro do mundo, Já nasceu perfeita. já nasceu perfeita, linda, e ela falando que ela tem inseguranças que são como as minhas, assim, tipo, de fazer Uhum. dieta doida, de se olhar no espelho e não se enxergar bonita. Então, eu acho isso interessante, assim, a gente percebe, É, isso eu sabe? gosto também. Isso eu gosto. Então, Porque humaniza as pessoas, né? exato, essa é a palavra, humaniza. Você se sente mais próximo. Você percebe que você Uhum. tem pontos em comum com pessoas que são muito famosas. Então você percebe que, enquanto seres humanos, a gente não é tão diferente assim, sabe? Uhum. Apesar dos milhões a mais na conta que essas celebridades têm. Sim. E é isso mesmo, gente. Celebridades são como nós, como pessoas comuns. Eles colocam a calça uma perna de cada vez, eles têm problemas, eles têm desafios e a maioria adora um crime, gente. Eu nunca vi o que tem de celebridade que cometeu crime nesse mundo. Gente, ó, para começo de conversa, gente, eu não vou falar de grandes crimes como o Diddy, o R. Kelly, o Woody Allen, Michael Jackson, porque esses crimes são crimes com várias camadas e vários processos e testemunhos e vítimas. Então eu não vou falar isso, eu vou falar realmente dos menos conhecidos, de crimes que aconteceram um tempo atrás e a sociedade passou um pano e as pessoas estão aí fingindo que nada aconteceu, Muito tá? bem. Eu também vou me abster de crimes como sexo forçado, porte de substâncias ilícitas ou dirigir sob a influência de entorpecentes, porque senão esse vídeo teria 355 horas. Entendeu? Porque é o que eles mais gostam de fazer, é dirigir Ia sob ter que ser por influência. ordem cronológica, né? Quem é a última pessoa que foi presa por dirigir? É, A última que eu peguei foi o Justin o Timberlake, Justin sabe? Timberlake. Ah, isso Mas vai arruinar a minha tor. mas assim, e assim, de lá pra cá já deve ter acontecido com outra Com personalidade. certeza. Mas, gente, vamos começar então. Como eu falei, esse vai ser uma série de vídeos, esse é o primeiro. Eu vou Já trazer adorei. aí nos. Vou trazendo aí algumas celebridades entre os nossos vídeos. Vai ter vídeo para apoiador também, vai ter um chão da sala para apoiador com celebridades que fizeram coisas horríveis, tá? Yay! Me conte das coisas horríveis. Então, gente, vamos começar com o ator Mark Wahlberg. Você já sabia que ele Mark cometeu um. Mark? Mark, meu bem, conhecido pelas gerações anteriores como rapper
Marky Mark? Então, se você não sabia disso, gente, hoje o querido ator Mark Wahlberg, ele teve uma carreira de rapper, breakdancer, sensuellen na década de 90. Na verdade, ele começou a carreira dele no New Kids on the Block, quando ele tinha só 13 anos de idade, Meu Deus. ao lado do irmão Donnie Wahlberg. Só que o Donnie continuou na banda, no grupo, e o Mark largou depois de uns meses. Provavelmente porque ele era muito novo, enfim. Então ele por muito tempo ficou conhecido como o irmãozinho do Donnie. Ele era o Rick Martin do New Kids on the Block. Ele era o Aaron Carter, sabe? O irmãozinho do Nick. Tá. O irmãozinho do Donnie Wahlberg. Até que no início da década de 90, ele começou a gravar rap, dance, music, num grupo chamado Marky Mark and the Funky Bunch. Meu Deus. E a Se carreira... se você sente vergonha alheia do seu passado, você não está sozinho. Né? Gente, olha, como fã de rap... Tá? Paul Bernardo vibes. Apenas isso. Mas assim, a carreira dele no, assim, não em termos de ser um em série, só em termos de ser um rapper péssimo sem mesmo, talento. sem talento nenhum. E ele era bem sensual, hein? Assim, todo clipe ele tava sem camisa, ele tava, Isso que eu ia tipo... falar, sim. Ele, inclusive, foi nessa época que ele fez um anúncio pra Calvin Klein, que ele ficou famoso, Sim, ele né? ficou famosíssimo, porque o físico dele é perfeito, ele fez vários anúncios para Calvin Klein, ele fez várias campanhas publicitárias, ele lançou um vídeo, inclusive, que era, eu não lembro como que era tipo, fit, fight, whatever, Mark, era tipo um vídeo de... Sabe aquelas fitas de ginástica? Sim, ele era o Jay no fundo. Ele era o Jane Fonda, gente, mas pior. Meu Deus, gente. Mas assim, o Mark and the Funky Bunch tiveram uma carreira relativamente bem sucedida, tá, gente? A música mais popular deles é a Good Vibrations. Eu não sei se você lembra aquela Good Vibrations. E daí ele tá cantando assim, sensual, hein? Enfim. Mas é Não, uma mas eu música. acredito. É uma música muito conhecida que vocês podem. Vocês vão lembrar, vocês já ouviram essa música. Vocês podem pesquisar aqui no YouTube. Eu acho que é a música mais popular deles. E essa música chegou a atingir o número 1 na Billboard Hot 100, na Hot 100 de 1991. Mas, antes de se encontrar no mundo da música e no mundo do cinema, antes de ter esse outlet criativo na vida dele, antes de encontrar o seu funk bunch, o Mark Wahlberg era um adolescente meio perdido. Ele tinha um problema sério. Aparentemente, pelo que eu entendi, ele era membro de uma gangue. Mas há controvérsias aí. Tem gente que fala que ele não era membro de gangue nenhuma, ele fala que ele era membro de uma gangue. Provavelmente porque ele já queria fazer uma carreira no rap, ele já tinha esse negócio de eu quero ganhar um street credit, sabe? Ser o cara tough, porque eu quero provar que eu não sou só o irmãozinho do Donnie. Tipo, Thug Life, Mark Wahlberg. E daí, mas ele tinha um problema também, gente, sério, com racismo e homofobia, que mais tarde iria refletir na carreira dele como rapper, inclusive, tá? E é difícil especular o estado mental de um adolescente naquela época, que era uma época muito homofóbica, muito racista, mas o fato é que em 1986, aos 15 anos de idade, ele e 3 amigos perseguiram crianças negras, jogando pedra contra elas, gritando mate-os, a palavra em inglês que eu não vou repetir. Meu Deus! Ele tem um passado American Story X total. Uhum. No dia seguinte ao ataque, ele recrutou outros homens brancos e repetiu o ataque a crianças negras que estavam na praia, incluindo uma das que ele já tinha perseguido no dia anterior. Por conta disso, ele foi reportado para as autoridades e condenado por infringir os direitos civis das vítimas
e ele recebeu uma advertência, tipo, foi emitida uma liminar com uma advertência para ele, que basicamente significava que se ele cometesse algum tipo de crime de ódio no futuro, ele seria preso, ele iria cumprir pena de Tá. prisão, tá? Em 1988, não satisfeito, tá? Ele tinha 16 anos, já quase 17. Ele atacou um homem de origem vietnamita com um pedaço de madeira, enquanto gritava: "Seu merda vietnamita". O homem caiu inconsciente com o ataque e ele não estava satisfeito. No mesmo dia, ele atacou um outro homem de origem vietnamita com um soco no olho. Nossa, ele é os adolescentes irlandês que a gente tem pavor de trombar aqui. Gente, eu já cheguei naquela idade que se eu vejo um grupo de adolescente eu fico tensa. Que adolescente é uma coisa que é muito tem muito hormônio, sabe? Muitos hormônios acontecendo. E eles estão sempre competindo para ver quem que é o fodão, quem que é o maior, quem que é o adulto. Eu tô naquela idade que se eu vejo um adolescente, um grupo de adolescentes, eu já fico tensa. Enfim, gente, por esses ataques aos vietnamitas, né, aos cidadãos de origem vietnamita, porque eles eram cidadãos americanos, na verdade, já, ele foi preso, inicialmente por tentativa de homicídio, e na delegacia ele confessou a agressão, reconhecendo a primeira vítima e dizendo: "Esse é o filho de quem eu rachei a cabeça". Segundo a polícia, durante o interrogatório, ele também fez vários outros comentários racistas, utilizando todo tipo de palavra e insulto preconceituoso. Nossa, gente, zero arrependimento, né? Na época, não. O Mark alegou não ter intenção de matar, não ter tido a intenção de matar e de estar sob o efeito de PCP, droga de rua, Meu Deus! droga de rua também conhecida como pó de anjo, gente. É Angel Dust, é o Rickety Cricket, sabe? Meu Deus, gente! Então, Gente, eu acho que assim, Angel Dust nem tem no Brasil, né? eu não sei, no Brasil é conhecido como pó de anjo, mas eu nunca ouvi falar de pó de anjo até eu chegar aqui fora. Eu nunca tinha ouvido falar. E acho que aqui na Europa eu nunca ouvi falar, eu só ouço falar de coisa dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem fama de ser, assim, a droga do. Ah, tipo, é a droga, tipo, abaixo de crack, tá? Na É. hierarquia de quão cringe e, tipo, trash uma droga. Bom, gente, as acusações formais contra ele, porque ele foi preso com acusação de tentativa de homicídio. Daí, falando com ele, Ele é da onde? Ele é eles da Filadélfia? ele é de Massachusetts. Então, gente, ele, primeiramente, como eu falei, ele foi acusado de tentativa de homicídio, mas falando com ele e vendo a situação toda, as acusações formais foram um pouco menor. Ele foi acusado de lesão corporal agravada, porte de drogas e desacato à corte. Desacato à autoridade. Ele se declarou culpado de lesão corporal, foi sentenciado a 3 meses, dos quais ele cumpriu 45 dias de prisão. Eu comprei um terço da pena. É. Não satisfeito, em 1992, já durante a sua carreira musical e a Aí sua ele já era fama, maior de idade. já maior de idade, ele e um amigo atacaram e quebraram a mandíbula de um vizinho do Mark, chamado Robert Crahan. Segundo os advogados do Mark, o ataque foi motivado por provocações por parte do vizinho do Robert, que teria gritado insultos preconceituosos para o amigo do Mark, que era um homem negro. O caso não foi a julgamento porque ambas as partes entraram num acordo. E assim, gente, esse passado criminoso do Mark foi altamente ignorado em Hollywood e Sim, eu não sabia de nada disso. ele teve a oportunidade de não só construir uma carreira na música, quanto migrar para o cinema e ter uma carreira extremamente bem-sucedida. Em 1993, ele deixou o Mark de lado, voltou a ser Mark Wahlberg, e em 1994 ele fez o seu primeiro filme, que é a comédia Direita Volver, ao lado de ninguém menos que Danny DeVito. No ano seguinte, ele O Danny fez... DeVito adora uma galera maluca, né? Bom, olha onde ele foi parar, né?
No ano seguinte, ele fez Diário de um Adolescente com Leonardo DiCaprio e ele teve um sucesso incrível como ator depois disso. Ele já fez mais de 50 filmes, atuando também como produtor em diversos deles. Ele tem vários business, ele é um businessman, ele tem várias empreitadas aí, fez várias participações na televisão. Eu acho que pra galera mais nova, ele deve ser mais conhecido por conta de Transformers e de Ted, né? Sim, e talvez por Entourage, É. Se bem que que ele fez Entourage umas já é participações, mais é da já meio da nossa nossa época do época. que, do que dos jovens. Hoje em dia ele faz umas comedinhas gostosas de ver. Eu gosto, assim, dos filmes dele, porque você Ele e sabe. The Rock é o mesmo nicho. E você sabe que, tipo, uma comédia, assim, bem tranquila, que vai ser good vibes, que você não precisa É, pensar, é e vai tranquilo. ser um filme tipo o cara machão tendo que enfrentar uma situação de E virar família. gente. É, É. é isso, esse é o papel que ele faz. Ah. Em 2014, ele entrou com um pedido de perdão para o estado do Massachusetts para que o ataque de 1988 contra os vietnamitas fossem perdoados e apagados de sua ficha criminal. Na aplicação, ele escreveu: Eu lamento profundamente as ações que tomei na noite do 8 de abril de 1988, bem como por qualquer dano duradouro que possa ter causado às vítimas. Desde então, tenho me dedicado a me tornar uma pessoa melhor e um cidadão melhor para poder ser um modelo melhor para os meus filhos e outras pessoas. Por isso, gente, ele foi altamente criticado e retirou o pedido de perdão em 2016. Em 2020, ele deu uma entrevista para o The Guardian dizendo: Eu tomei a responsabilidade dos meus erros e decidi ir contra a corrente e não fazer parte de uma gangue. Isso tornou 10 vezes mais difícil. Eita. Isso tornou 10 vezes mais difícil caminhar da minha casa até a estação de trem, ir para a escola, ir para o trabalho, mas também me orgulho de ter feito a coisa certa e de ter mudado a minha vida. Espero que as pessoas consigam ter uma segunda chance na vida. E bem, gente, ao que tudo indica, o Mark realmente deixou o passado violento dele de lado. Ele melhorou muito como pessoa, ele aprendeu, ele teve outras experiências, lidou com outras pessoas e ele, ao que tudo indica, ele realmente parece tentar ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, mas vira e mexe ele é muito criticado pelo passado dele. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele tweetou apoio ao movimento Black Lives Matter em 2020 e quando ele entregou os SAG Awards ao elenco altamente asiático de tudo em todo lado ao mesmo tempo. Tipo, para algumas pessoas ter ele que cometeu um crime de ódio contra pessoas asiáticas, entregando o SAG Awards ao elenco que era basicamente asiático, foi um tapa na cara, foi um insulto à comunidade, entendeu? Eu particularmente acho que foi um tapa na cara do Mark, que você não Ah, era o cara que odiava, agora tá aqui, ó, vai ter que respeitar. Eu tenho duas opiniões aqui sobre das vítimas do Mark. Duas ah, opiniões conflitantes aqui, duas opiniões diferentes. A Kirsten Atwood, uma das crianças que ele atacou na praia em 1986, quando ele se aplicou para ter o perdão. para ter o perdão, para ter a ficha dele limpa, ela criticou e ela disse que ele não deveria ser perdoado. Ela disse: Eu realmente não me importo com quem ele é. Isso não faz dele uma exceção. Se você é Isso é racista, verdade. É. sempre será racista. Ah, Ele querer apagar, acho errado. Já o vietnamita, que foi o segundo vietnamita atacado que levou um soco no olho, o Johnny Trin, eu espero estar pronunciando isso direito, ele tem uma opinião diferente. Ele disse que o Mark deveria sim ser perdoado e ele explica: ele era jovem e imprudente, mas agora eu o perdoo. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu gostaria de vê-lo obter o perdão. Ele não deveria ter mais esse crime pairando sobre ele. Aparentemente, o Mark e o Johnny se encontraram depois de uns anos e o Mark pediu perdão pessoalmente ao Johnny. tá. É, aí faz toda a diferença, né, Mas é também. aquilo, o Johnny foi, na minha opinião, pelo menos, foi o que saiu mais ileso, ele levou um soco na cara. O primeiro vietnamita tomou uma É. paulada na cabeça e ficou inconsciente.
Então, a É. menina foi perseguida na praia quando criança, ele tacando pedra, um monte de homem branco correndo atrás dela, tacando pedra, chamando ela de daquilo que a gente sabe. Então, assim, Não, é. é um trauma para uma criança, é um trauma já geracional para a família dela, é um trauma que ela, como criança, é difícil carregar. Então, eu entendo também que ela não queira perdoar. Não, claro, e assim, é fácil pra gente achar, ficar aqui julgando, a gente, digo eu, se é perdoável ou não, sendo que eu não fui vítima dele. É. E Então, assim, a assim, não gente é tem duas mulher nem. branca, vamos combinar. A gente É. nunca teve ninguém perseguindo. Nunca ninguém me perseguiu jogando pedra, me chamando de coisas Nossa, preconceituosas pela praia eu. quando eu era uma É, não. criança. Eu moro na Irlanda, né? Já jogaram ovo em mim. Os irlandeses jogam ovo nas pessoas. Uai, Então, por quê? não tô. Porque eu tava trabalhando. Fala, não pode falar. Tá. Os leleque. Os leleque? É, sim. Eu tava trabalhando com. Eu tava levando o pessoal da Islândia pro. A gente fazia meet and greet quando eu trabalhava numa empresa de hospitalidade. Eu tinha que levar os hóspedes pra casa, mostrar como tudo funcionava, torneira e tal. No que eu tava abrindo a porta do apartamento pra eles, a gente só viu os ovos, tipo, a surra de ovo. Era uma molecada. É, eu tô falando, Eles gente, ouviram. eu fico tensa com um grupo de adolescente. Eles só de ouvir o sotaque. Porque era todo mundo branco. Era eu e uma galera da Islândia. Eu era mais Nossa, bronzeada do rolê. Eles ouviram o sotaque diferente, de conversando do Brasil e tal. Deles ouvirem o sotaque, eles tacaram ovo. que absurdo. A gente teve que. Foi tipo, entra entre os ovos. A gente ainda deu sorte. Quando eu contei, depois parece que tem uns que põem os ovos no freezer pra machucar quando te acerta. Meu Deus, gente. Tá no bingo do Brasil. Gente, se vocês são brasileiros em Dublin, eu acho que vocês vão saber do que eu tô falando. Todo mundo já tomou, já viu as ovadas em ação. Gente, que Acontece? loucura. Que país é esse, gente? Eu nunca te contei das ovadas, dá pra você ver. Às Não? vezes você tá andando na rua, você vê as cascas de ovo, tipo, você pensa, nossa, teve ovada. Aconteceu uma Gente. ovada, é. Acontece bastante, eles Não, compram, porque eu nunca é sofri barato, né? nada de preconceito aqui na Nossa. Noruega. A única coisa que eu sofri, assim, de mais preconceito foi que alguns homens têm a impressão de que se você é do Brasil, você é um pouco fácil e um pouco burra. E que eles podem, tipo, sabe, jogar o cartão de crédito na sua cara e você vai ficar dançando pra eles. Então, esse tipo de homem já me cruzou algumas vezes. E daí, obviamente, que eles tomaram uma puta de uma patada, ficaram vendo estrela e depois me chamaram de grossa. Mas Nossa. Aqui a gente já foi é o até meu xingado. jeitinho. Já xingaram a gente na rua, uma vez um cara estranho. Nossa. Faz pouco tempo, viu? A gente tava voltando do Toules, aquele pub que vocês conheceram. E na volta, um cara ouviu. Eu tava conversando com meu marido, não tinha nada a ver com aquela pessoa, não sei quem é até hoje. A gente tava conversando, saindo do pub. Eu nem bebo mais, eu tava só, a gente não tava, tipo, falando alto, a gente não tava causando. Hum. O cara ouviu e começou a xingar e falou que era pra gente falar inglês. O assunto não era com ele, eu não conheço essa pessoa, porque Não, quem, mas essa é sabe? a hora que você vira e fala inglês. Fala, fuck you fucking cunt. Não, não, né? Porque aí. Se eu respondo do jeito que eu quero responder, é meu marido que apanha, né? Ah, é Não dá pra você verdade. falar essas coisas, tem que ficar quieta e É. seguir. Mas imagina se você tomando ovada É, e é. esse tipo de situação já afeta, É? já te coloca numa situação Não, muda, exposta. sim, e Imagina muda você a uma forma como você vê a criança. vida. Não, eu acho que a minha opinião agora tem que ser que eu não tenho que dar opinião em nada. Quem tem que falar são as vítimas mesmo dele. São as Eu não, opiniões que é uma, importam mesmo. eu não tenho lugar de fala nessa situação. Só quem foi perseguido por ele sabe o que é. Não, e eu fico imaginando, tipo, talvez a pessoa vietnamita perdoou porque a história dela no país não carrega tanto trauma, apesar de ter muito trauma, mas não carrega tanto trauma quanto a história de pessoas negras no país. Não, eu acho que é diferente. As experiências foram diferentes, porque ele se É, desculpou com esse cara, muito provavelmente antes dele pedir pra limpar a ficha dele. Então, é, assim, uma coisa é a é, pessoa vir com o textinho bonito quando ela quer alguma coisa de você. é, Outra coisa é a pessoa ter o trampo de ir lá e falar: olha, me desculpa, eu não sou mais assim, sendo que ela não tem nada a ganhar com isso, sabe? Então, é, assim, eu acho que o pedido de desculpa dele seria muito mais válido se ele não tivesse pedindo pra tirarem isso da ficha dele. é. E assim, se ele tivesse feito. Eu sinto um pouco de falta de, tipo, se eu tivesse isso no meu passado, eu pensaria em como que eu vou criar bolsas de estudo para pessoas negras. Porque eu sou uma multimilionária. Sim.
Como que eu vou É. criar bolsas de estudo para pessoas do Vietnã? Como que eu vou ajudar imigrantes? Como que eu vou ajudar o Black Lives Matter ou qualquer outra instituição? Ou Tipo, tem como que eu vou tantas fazer, instituições de direitos é, civis como que que eu você. posso devolver pra minha comunidade pra outras pessoas que nem eu não aparecerem, sabe? Ah, Pra que outros adolescentes como eu não existam. prevenção de crime na própria Exato, com é isso. É. adolescentes. Eu não sei se ele faz alguma coisa, eu não Eu não achei sei também. realmente. De repente ele faz em segredo e ele não quer anunciar, não É, porque tem sei. muito. Eu não sei, também tem muita gente que faz isso escondido e não. Que faz, tipo, caridade, que faz trabalho assim e Ah, não gosta de falar, né? então não sei, gente. Mas o que, que vocês acham? Deixa aí as suas opiniões nos Sim, comentários. por favor. E vamos à nossa segunda história de hoje. Nossa segunda história de hoje, gente, é também sobre um ator muito querido chamado Matthew Broderick. Meu Também Deus! conhecido como o querido Ferris Bueller, de Curtindo a Vida Doidado. Também conhecido como aquele ator da década de 90 casado com a Sarah Jessica Parker. Eu ia falar o inspetor Bugiganga. Ele é o Sim. inspetor Bugiganga. Gente, brincadeiras à parte, né? O Matthew é um ator extremamente bem-sucedido, tendo participado também de mais de 50 filmes ao longo da carreira, atuando como ator, produtor, diretor e dublador. Ele é um dublador extremamente, assim, bem-sucedido em Hollywood. Pra quem não sabe, ele é a voz do Simba no Rei Leão americano, na versão americana. Eu não sabia. Ele é o Simba. Ele também tem uma carreira extremamente bem-sucedida na Broadway. Ele atuou, por exemplo, no musical How to Succeed in Business Without Really Trying, pelo qual ele ganhou um prêmio Tony. Oh. Ele também fez diversas participações na televisão, sendo que a última foi em Only Murders in the Building, que é uma série com a Selena Gomez, Martin Short e o Steve Martin, onde ele interpreta a si mesmo. E que eu, particularmente, posso falar, foi uma ótima participação, porque ele faz. Você já viu a terceira temporada? Ainda não. Então, Eu tô ele na faz segunda. ele mesmo. E ele é um ator extremamente mimado que se acha o ator máximo da Broadway e ele quer, assim, transformar tudo sobre ele. Tudo é ele. Ele quer ser o maior ator, o maior personagem e ele é doido de pedra. É muito engraçado. Ele fez. Foi realmente. Foram 2 episódios ou 3 e foi uma ótima participação. Tudo isso o seu Matthew Broderick conquistou apesar do fato de que ele literalmente matou 2 pessoas num acidente de carro na Irlanda do Norte. Meu Deus, aqui! É. Meu Em Deus! 1987, depois de já ter atingido fama e status com o seu filme Curtindo a Vida Doidado, ele estava de férias na Irlanda do Norte com a co-star e então namorada Jennifer Grey. E lá eles alugaram um carro. E o Matthew estava dirigindo. E nesse dia estava chovendo bastante e o Matthew estava meio perdido. Eles tinham inclusive parado já para pedir direção. Eu acho que foi aquele tempo desgraçado da Irlanda, uma chuva Nossa, não, e desgraçada, aqui tudo também nublado. tem a estrada. Eu não sei nem naquela época se já tinha as estradas principais, o que é M1 e tal. Mas tem muita estradinha de terra no interior, é muito fácil se perder. Ainda Então, mais a gente pensar que não tinha Waze, não tinha Google Maps não tinha ainda, não nada, tinha né? nada. O que aconteceu? E também a mão é diferente, né, dos Estados É mão Unidos. inglesa, É é. mão inglesa. Então, o que aconteceu? Ele estava todo aí perdido e ao invés de parar e prestar atenção no que ele estava fazendo, ele entrou, fez uma entrada pela outra mão e bateu de frente, colidiu de frente com outro carro. A motorista do outro carro, a Anna Gallagher, de 28 anos, e a sua mãe, Margaret Doherty? Doherty. Ah, de 63 anos, morreram instantaneamente. Hum. O Matthew teve a perna e as costelas quebradas, uma concussão e um pulmão colapsado. Enquanto a Jennifer sofreu um baque muito grande no pescoço e mais tarde ela teve que ser operada para evitar ficar paralítica. Que horror. Segundo o paramédico que teve que cortar a lateral do carro para poder prestar socorro ao Matthew, ele não parava de perguntar se ele tinha machucado alguém no outro carro. Já o Matthew disse para a polícia que ele não se lembra do que aconteceu durante o acidente ou por que ele estava dirigindo na faixa errada.
Ele só lembra de ter acordado no hospital com uma dor incrível na perna. Ele foi acusado de uma infração específica que existe na Irlanda do Norte, que é causar a morte de alguém por dirigir perigosamente. E ele podia ter ficado preso por até 5 anos. Mas ele foi condenado por uma infração muito menor que eles chamam de careless driving, que é tipo condução negligente. E pelo crime de condução negligente, que matou 2 mulheres instantaneamente, o nosso querido Ferris Bueller foi condenado a pagar uma multa equivalente a $175. Nossa. 100 libras na época. Pela vida de 2 pessoas. A família das vítimas, né, na época, chamou o processo todo de uma afronta à justiça. Mas o filho da Margaret e irmão da Anna, o Martin, ele disse: depois do acidente, recebi um bilhete dizendo o quanto ele estava arrependido. Não tive nenhum outro contato depois disso. Eu gostaria de uma reunião privada apenas entre ele e a família. Gostaria de tranquilizá-lo de que não há ressentimentos da nossa parte. Alguns anos depois da tragédia, o Martin contou para o New York Post que ele já tinha perdoado Matthew pela tragédia, dizendo: ele não matou minha mãe e minha irmã deliberadamente. Havia sentimentos fortes na época, mas desde então eu o perdoei e não sinto raiva dele. O Matthew, né, disse que o acidente ainda o assombra, dizendo que foi extremamente difícil lidar com o que aconteceu, mas com o tempo ele começou a se sentir melhor com aquela experiência, começou a aceitar aquela experiência e que a terapia ajudou muito. Ele fez anos de terapia por causa disso. E assim, gente, de novo, a maioria de nós, né, é melhor do que a pior coisa que a gente já fez na vida, do que o pior erro que a gente já cometeu na vida. Isso claramente foi um acidente terrível e o Matthew obviamente não teve a intenção de matar ninguém, e eu acredito sim que ele ficou traumatizado e que ele, sabe, tenha que ter feito terapia, que ele sabe do que ele fez, ele sabe e ainda é aterrorizado pela realidade do erro que ele cometeu. Mas ele cometeu um erro grave. Quando você pega um carro, você tem que estar em condição, você tem que estar seguro de que você está em condição e que você sabe o que você está fazendo e consegue dirigir naquelas condições. E ele era uma pessoa que tinha plenas condições financeiras de contratar um motorista para guiar ele ali. Exatamente. Ou simplesmente parar o carro, porque a Irlanda do Norte não é assim um beco no interior sei lá, de uma cidade perigosa no Brasil. Não. Não é um bequinho, sabe? Tipo, ele podia ter parado o carro se estava chovendo, se ele não Sim. estava com visibilidade, se ele estava estressado. Nessas horas infelizmente, você tem que parar o carro porque você não está em condições de dirigir. E esse erro dele, que apesar de ele ter sido muito jovem, ele não ter a intenção de errar e blá blá blá, ele errou. E custou a vida de 2 pessoas. E por causa Sim. disso, ele pagou uma multa de 100 libras. É. Ele não ficou um dia na cadeia. Ele causou um acidente fatal e saiu com uma multa, sabe? Então, sei lá. E eu não consigo deixar de pensar que se ele tivesse outra cidadania, outra etnia, outra raça e outro status social, ele não teria tido essa sentença. Ele teria tido uma sentença maior. Mas é um cara branco americano de Hollywood, Eu não sei. rico. As leis é que eu não sei, eu não manjo tanto, porque a Irlanda do Norte, né, são outras leis, né, bem diferente daqui. Então eu não sei nem dizer, porque, por exemplo, eu não tenho muito tempo, eu não sei, pior que eu não sei, eu moro bem na divisa, né, eu moro na República, mas eu tô a 10 quilômetros do norte já. E esse ano teve uma irlandesa de 40 e poucos anos que matou uma brasileira, assim, também. Atropelou, ela tinha um bebê pequeno, ela matou a vizinha, assim, tipo, estava sob influência, tinha tipo, estava ela não estava no estado normal, não sei doida do que estava, mas estava doida de alguma coisa. E tá Nossa, respondendo em gente. liberdade. Então eu não sei se é A Noruega entendeu? também tem umas sentenças, assim, umas penas bizarramente curtas. Então é difícil, realmente não dá pra saber. Bem, gente, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E Sim. esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, não sabia, tô chocada, isso do
do inspetor bugiganga aqui do lado de casa, não tinha a menor ideia. Pois é. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dá um like, ativa sininho, tudo aquilo e ajuda a gente a crescer. E até a próxima. Tchau. Ha det bra. Slå.